As notícias de hoje, 10 de abril de 2018, em R7 Brasil. STF julga hoje habeas corpus de Palocci e prisão domiciliar de Maluf. Plenário analisará processos a partir das 14 horas. Divulgação STF. Duas ações de figuras conhecidas estão pautadas para serem julgadas no plenário do STF, Supremo Tribunal Federal, a partir das 14 horas desta quarta-feira, 11. A primeira delas é um pedido de habeas corpus do ex-ministro, Fazenda e Casa Civil Antônio Palocci. O segundo caso é a prisão domiciliar do deputado federal afastado Paulo Maluf, PPSP. Palocci foi ministro nos governos petistas Paulo Lisboa Brasil. Foto Press Folha Press 26 de setembro de 2016. Palocci, que atuou nos governos Lula e Dilma, está preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde setembro de 2016. Ele foi condenado em primeira instância na Lava Jato a 12 anos e 2 meses, por corrupção e lavagem de dinheiro. Palocci foi acusado de envolvimento no pagamento de 10,2 milhões de dólares americanos em propinas, referentes a contratos firmados pelo estaleiro Enseada do Paraguaçu, de propriedade da Odebrecht, com a Petrobras. O dinheiro, segundo a Justiça, foi pago ao marqueteiro de campanhas do PT João Santana. Porém, como a lei só prevê a prisão após condenação em segunda instância, a defesa do ex-ministro resolveu recorrer ao STF. Em maio do ano passado, o ministro Edson Fachin rejeitou o pedido de habeas corpus e enviou o processo ao plenário. Ministro concedeu prisão domiciliar a Maluf. Nelson Antoine. Folha Press 21/12.2017. Já o deputado federal afastado Paulo Maluf teve prisão domiciliar concedida pelo ministro Dias Toffoli, no fim de março, depois de ficar 3 meses na penitenciária da Papuda, no Distrito Federal. A decisão do magistrado agora será submetida ao plenário, que poderá suspendê-la ou mantê-la. O cumprimento da pena havia sido determinado por Fachin em dezembro, já que o ministro entendeu que a defesa dele estava usando recursos protelatórios para evitar a prisão. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado a 7 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por desvio de 15 milhões de dólares americanos em obras na cidade. Por ser parlamentar, ele tem direito a foro especial por prerrogativa de função. Apesar da prisão domiciliar, Maluf foi internado no último dia 6. Ele está no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com um quadro de metástase de um câncer de próstata e outros problemas de saúde. Revisão da prisão em segunda instância. O ministro Marco Aurélio Mello, relator de 2 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade, que poderão reverter o atual entendimento jurídico sobre a prisão após condenação em segunda instância, deverá levar o tema ao plenário nesta quarta-feira. Ele afirmou, no domingo, 8, que é um dever apresentar as ações aos colegas para uma possível discussão. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, já havia deixado as ADCs de fora da pauta e pode ser resistente à votação. Uma dessas ADCs que questiona a legalidade das prisões após condenação em segunda instância foi movida pelo PEN, Partido Ecológico Nacional, representado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. No entanto, o presidente da legenda, Adilson Barroso, resolveu, nesta terça-feira, 10, destituir Cacai e pediu para adiar o julgamento da liminar apresentada ao STF. No pedido, o PEN alega ter mudado de advogado, motivo pelo qual precisa de tempo para que os novos representantes possam se inteirar sobre o processo. Adilson Barroso, presidente do PEN, também disse que é de direita e não quer beneficiar, mesmo que indiretamente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Marco Aurélio levará prisão em segunda instância ao plenário. Divulgação STF. Havendo uma mudança na jurisprudência que permita aguardar em liberdade até o esgotamento dos recursos, diversos condenados na Lava Jato, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, poderiam ser soltos. O ministro Gilmar Mendes mudou de opinião e hoje votaria contra a prisão em segunda instância, o que em relação à votação anterior mudaria o placar e reverteria o entendimento. Já a ministra Rosa Weber também é contra, mas acredita-se que ela pode votar a favor para evitar que o STF mude em relação a uma decisão tomada há pouco tempo, 2016, no sentido de manter a segurança jurídica.
Por isso, o resultado de uma nova votação sobre a prisão em segunda instância ainda é tido como incerto, com informações da Agência Brasil. Turma do STF decide que Cabral volta para a prisão no Rio de Janeiro. Cabral estava em presídio em Curitiba até o Marques Frame. Foto Estadão. Conteúdo 19 de janeiro de 2018 por 3 votos a 1. A segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta terça-feira, 10, que o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral deve retornar para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Com a decisão, o colegiado anulou a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que determinou a transferência de Cabral para um presídio na região metropolitana de Curitiba, onde o ex-governador também responde a processos penais no âmbito da Operação Lava Jato. Cabral é réu em mais de 20 processos e está preso preventivamente por acusações de corrupção. Em janeiro, ao transferir o ex-governador para um presídio em Curitiba, Moro atendeu a pedido do MPF, Ministério Público Federal, ante constatação de supostas regalias ao ex-governador na unidade em que estava preso no Rio, como entrada de alimentos proibidos, uso de aquecedor elétrico, chaleira, sanduicheira, halteres, dinheiro além do limite permitido e colchões diferenciados das demais celas. O resultado do julgamento foi alcançado com base no voto do relator, ministro Gilmar Mendes. De acordo com o ministro, a transferência de Cabral para Curitiba não se justifica legalmente para a instrução dos processos penais. A transferência para o Paraná não faz sentido processual. O endereço da instrução processual demanda a permanência do paciente no Rio de Janeiro, onde responde a ações penais em fase de instrução. Entendo que a transferência não atende aos interesses do processo, argumentou Mendes. O entendimento foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski Dias Toffoli. Edson Fachin votou contra o retorno de Cabral para o Rio, por entender que o ex-governador ainda exerce influência. Presídio Federal. Na mesma sessão, a turma confirmou uma liminar concedida por Gilmar Mendes, no final do ano passado, para anular a transferência de Cabral para o Presídio Federal de Campo Grande, que havia sido determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, relator dos processos da Operação Calicut, braço da Lava Jato no Rio, na qual Cabral é réu. Segundo o magistrado, durante uma audiência, Cabral demonstrou ter informações sobre sua família. O ex-governador disse saber que a família de Bretas tem negócios com bijuterias e seria a empresa mais importante do ramo no estado. Na decisão, o ministro disse que a atividade profissional da família de Bretas havia sido divulgada pelo próprio juiz em uma reportagem publicada um mês antes da audiência. Além disso, Mendes entendeu que a transferência seria uma forma injustificada de agravamento da prisão de Cabral. Bretas. Em seu voto, Mendes criticou o juiz federal Marcelo Bretas. O ministro acusou o juiz de querer se fazer o Sérgio Moro do Sudeste e de receber auxílio moradia irregularmente. É um fato exatamente grave que alguém que preconiza tanta correção e que está muito preocupado com essas questões da exposição de sua família, aquele que é um feliz proprietário de imóveis, que talvez seja um imóvel dos mais ricos do Rio de Janeiro e que recebe auxílio moradia por sua parte e por parte de sua esposa. Em janeiro, por meio de uma rede social, Bretas rebateu críticas ao recebimento mensal de auxílio moradia por ele e a esposa, que também é magistrada. Bretas confirmou que obteve o direito à vantagem na justiça e justificou que o direito em questão foi assegurado a cada magistrado individualmente. STF decide que Cabral deve voltar para presídio no Rio. Cabral foi transferido para Curitiba em janeiro. Theo Marques Frame. Foto Estadão. Conteúdo 19 de janeiro de 2018 por 3 votos a 1. A segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, decidiu, nesta terça-feira, 10, que o ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral deve retornar para o sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Com a decisão, o colegiado anulou a decisão do juiz federal Sérgio Moro, que determinou a transferência de Cabral para um presídio na região metropolitana de Curitiba, onde o ex-governador também responde a processos penais no âmbito da Operação Lava Jato. Cabral é réu em mais de 20 processos e está preso preventivamente por acusações de corrupção. Em janeiro,
Ao transferir o ex-governador para um presídio em Curitiba, Moro atendeu a pedido do MPF, Ministério Público Federal, ante constatação de supostas regalias ao ex-governador na unidade em que estava preso no Rio, como entrada de alimentos proibidos, uso de aquecedor elétrico, chaleira, sanduicheira, halteres, dinheiro além do limite permitido e colchões diferenciados das demais celas. O resultado do julgamento foi alcançado com base no voto do relator, ministro Gilmar Mendes. De acordo com o ministro, a transferência de Cabral para Curitiba não se justifica legalmente para a instrução dos processos penais. A transferência para o Paraná não faz sentido processual. O endereço da instrução processual demanda a permanência do paciente no Rio de Janeiro, onde responde a ações penais em fase de instrução. Entendo que a transferência não atende aos interesses do processo, argumentou Mendes. O entendimento foi acompanhado pelo ministro Ricardo Lewandowski Dias Toffoli. Edson Fachin votou contra o retorno de Cabral para o Rio, por entender que o ex-governador ainda exerce influência. Presídio Federal. Na mesma sessão, a turma confirmou uma liminar concedida por Gilmar Mendes, no final do ano passado, para anular a transferência de Cabral para o Presídio Federal de Campo Grande, que havia sido determinada pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal, relator dos processos da Operação Calicut, braço da Lava Jato no Rio, na qual Cabral é réu. Segundo o magistrado, durante uma audiência, Cabral demonstrou ter informações sobre sua família. O ex-governador disse saber que a família de Bretas tem negócios com bijuterias e seria a empresa mais importante do ramo no estado. Na decisão, o ministro disse que a atividade profissional da família de Bretas havia sido divulgada pelo próprio juiz em uma reportagem publicada um mês antes da audiência. Além disso, Mendes entendeu que a transferência seria uma forma injustificada de agravamento da prisão de Cabral. Bretas. Em seu voto, Mendes criticou o juiz federal Marcelo Bretas. O ministro acusou o juiz de querer se fazer o Sérgio Moro do Sudeste e de receber auxílio moradia irregularmente. É um fato exatamente grave que alguém que preconiza tanta correção e que está muito preocupado com essas questões da exposição de sua família, aquele que é um feliz proprietário de imóveis, que talvez seja um imóvel dos mais ricos do Rio de Janeiro e que recebe auxílio moradia por sua parte e por parte de sua esposa, disse, em janeiro, por meio de uma rede social. Bretas rebateu críticas ao recebimento mensal de auxílio moradia por ele e a esposa, que também é magistrada. Bretas confirmou que obteve o direito à vantagem na justiça e justificou que o direito em questão foi assegurado a cada magistrado individualmente. Novo ministro diz que MEC já liberou recursos para o UNB. Policiais jogaram bombas de gás lacrimogênio nos estudantes. Renato Costa. Agência Estado. 10 de abril de 2018. O novo ministro da Educação, Rocieli Soares, disse nesta terça-feira, 10, que não houve cortes no orçamento para as universidades federais, e que a UNB, Universidade de Brasília, já recebeu 60% dos recursos de custeio previstos para este ano. Na manhã desta terça-feira, estudantes e servidores da UNB fizeram protesto em frente ao MEC, Ministério da Educação, para cobrar do governo federal a devolução de recursos obtidos pela própria universidade, por meio do aluguel de imóveis e pela prestação de serviços, repassados ao Tesouro. Não houve nenhum corte para as universidades. A UNB inclusive teve aumento de orçamento para 2018, e já foi disponibilizado 60% do orçamento deste ano para custeio. Temos grandes práticas de gestão e tenho certeza de que a UNB vai olhar para o lado e vai conseguir seguir com o orçamento que está planejado por eles e garantido pelo Ministério da Educação, disse o ministro, após a cerimônia de posse no Palácio do Planalto. Termina protesto de estudantes da UNB em frente ao MEC. Rocieli explicou que a negociação do orçamento é feita com os reitores, por meio da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Segundo ele, pode haver outra negociação sobre o orçamento das universidades ainda este ano. Até setembro teremos outra janela para observar como se comporta o orçamento e aí podemos voltar a conversar. Ele também disse que um grupo de manifestantes da UNB foi recebido por técnicos do MEC para negociar. Uma equipe técnica explicou absolutamente todas as situações de orçamento.
Estamos abertos à continuidade do diálogo, desde que seja diálogo e não agressividade como a gente viu na manifestação, ressaltou o ministro. Continuidade ao tomar posse. Rosselli disse que pretende dar continuidade às agendas já em implementação no MEC, especialmente a BNCC, Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Médio, que está em análise no CNE, Conselho Nacional de Educação. O ministro disse que devem ser realizadas 5 audiências públicas para debater o documento e que a expectativa do governo é aprovar no CME até o fim do ano. Professores devem mudar por causa de novo currículo do ensino médio é um período importante para o debate e a construção daquilo que a gente quer para os nossos jovens. Essa é uma etapa que precisa de uma grande transformação, que começou com a reforma e que continua com a base, disse. Alckmin passa a ser investigado pela primeira instância da Lava Jato. Geraldo Alckmin foi citado por delatores da Lava Jato Marcelo Camargo ABR ao renunciar o governo de São Paulo para disputar a presidência da República nas eleições deste ano. Geraldo Alckmin, PSDB, deixou de ter prerrogativa de foro. Com a alteração, as investigações em andamento contra o tucano na Operação Lava Jato passarão a ser investigadas pela primeira instância. A solicitação, feita pela Procuradoria da República de São Paulo nesta segunda-feira, 9, solicita a obtenção com urgência de todos os dados das investigações, tendo em vista o andamento avançado de outras apurações correlatas sob nossa responsabilidade. Solicitamos a Vossa Excelência digne-se de encaminhar a esta força-tarefa, com a maior brevidade possível, todos os feitos judiciais e extrajudiciais relativos à Operação Lava Jato que envolvam o ex-governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin, afirma o pedido direcionado ao vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Alckmin é investigado com base nos depoimentos de alguns executivos da empreiteira Odebrecht, que relataram o pagamento de recursos ilícitos que somam mais de R$ 10 milhões para as campanhas do ex-governador. Os valores teriam sido entregues a Ademar César Ribeiro, cunhado do tucano. Os pagamentos feitos a Alckmin foram citados nas delações de Benedicto Barbosa da Silva Júnior, Carlos Armando Guedes Pascoal e Arnaldo Cumplido de Souza e Silva. O tucano nega ter recebido qualquer valor irregular em suas campanhas. Além de Alckmin, os ex-governadores Beto Richa, PSDB-PR, Raimundo Colombo, PSDSC, e Marconi Perillo, PSDBG, completam a lista dos políticos citados na Lava Jato que perdem o foro para disputar cargos eletivos no pleito deste ano. PEN pede para a STF adiar julgamento sobre prisão em segunda instância. Concessão do benefício ou beneficiaria Lula. Fátima Meira. Futura presa. Estadão. Conteúdo 04/04/2018. O PEN Partido Ecológico Nacional entrou, nesta terça-feira 10, com um pedido para adiar o julgamento de uma liminar na ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, de autoria da Legenda sobre o cumprimento de pena por pessoas condenadas em segunda instância. No pedido, o PEN alega ter mudado seus advogados, motivo pelo qual precisa de tempo para que os novos representantes possam se inteirar sobre o processo. O partido disse suplicar por vistas dos autos para cópia, ainda que digital, e preparo de manifestação inclusive sobre matérias pendentes. Entre tais matérias pendentes está o novo pedido de liminar protocolado pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, representante anterior da Legenda, que foi destituído nesta terça-feira, 10. Na peça, Cacai pediu ao ministro relator da ADC, Marco Aurélio Melo, a garantia de liberdade aos condenados em segundo grau que ainda tivessem recursos possíveis a instâncias superiores. O pedido foi feito na última quinta-feira, 5, algumas horas depois de o STF negar um habeas corpus preventivo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A concessão do pedido poderia beneficiar Lula, que está preso desde sábado 7 na Superintendência da PF, Polícia Federal, em Curitiba após ter sido condenado a 12 anos e 1 mês de prisão no caso do Triplex no Guarujá, SP, pelo TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Segunda instância da Justiça Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, que por diversas vezes manifestou o desejo de que a ADC fosse julgada antes de um caso específico como o habeas corpus de Lula, indicou que poderia levar a liminar a julgamento já na sessão plenária de quarta-feira, 11. Nesta terça, 10, o presidente do PE informou ter destituído Cacai de representar o partido na ação e pouco depois entrou com o pedido de vista para adiar o julgamento da liminar. À Agência Brasil, ele disse que buscará desistir de tudo o que for possível na ação. Não quero mais essa compreensão de que estamos salvando Lula, porque nós somos de direita conservadora, e isso não faria sentido, declarou. Novos argumentos. A medida cautelar na ADC já foi negada em 2016 por 6-5 no plenário do Supremo, mas no pedido de semana passada Cacai argumenta que houve alteração no quadro jurídico a partir do julgamento do habeas corpus de Lula. Entre os argumentos está o de que o ministro Gilmar Mendes manifestou mudança de entendimento em relação ao que havia votado em 2016. Decidindo agora que a execução de pena só poderia se dar após recurso ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, e não após segunda instância, desfazendo a maioria anterior. Outro ponto levantado pelo partido é o de que a ministra Rosa Weber, apesar de votar contra o habeas corpus de Lula, disse que o faria somente em respeito à maioria de 2016, mas que, se estivesse a ADC em julgamento, votaria no sentido de não permitir a execução provisória de pena após condenação em segunda instância.